Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa temporada deliciosa aqui do Papo é Sesc. Eu sou Paulo, tava com saudade inclusive aqui dos nossos estúdios. Eu sou Paulo Baldino e não estou sozinho hoje. Ao meu lado ela, Thaís Urriksen. Acertei? Quase, Quase. né? Urriksen. Rixen. Urriksen. Hoje Sim. vai dividir aqui o espaço da mesa comigo. Claro, hoje a mesa tá, olha, com convidados pesadíssimos, ilustríssimos. Não tô sozinho. Thaís é a nossa especialista em urbanismo social, políticas públicas e é nossa colega do SESC aqui também, analista de projetos sociais da unidade Duque de Alô, Caxias. Baixada. Acertei? Acertou. Alô, Baixada. Thaís está comigo aqui para a gente falar de um dia muito especial, próximo dia 4 de novembro, a gente celebra o Dia da Favela e você sabe que o Sesc não vai ficar de fora dessa grande festa, não, Thaís? Com certeza. E hoje a gente tem dois convidados especialistas aqui no assunto. Crias! Hoje é só cria aqui na Hoje mesa, não? Só bravo. Quer começar apresentando o nosso primeiro cria, por favor? Com certeza. Esse aqui na minha direção, meu amigo Wesley Brasil, comunicador, diretor criativo, ativista. Mas acho que ele também pode se apresentar, né, Paulo? Apresentar, modelo, esqueceu do Modelo. modelo. Pensei, Eu tava falando aqui no esperando off. falar, poxa, o principal, né? Porque, na verdade, toda essa articulação... Ah, não, mas ele é um cara desenrolado e tal. Tudo isso é pra levantar minha carreira de modelo, entendeu? É isso. Essa é a verdade a meu Deságua respeito. nesse momento. Ah, mas fez documentário, fez não sei o que na televisão. Tudo é motivo pra eu, no fim das contas, ser modelo. Capa da... Sim, dá... Aí, Qualquer complete uma. a revista. Quase todas. Perfeito. Wesley, bem-vindo. Prazer ter Obrigado, você Paulo. aqui. E eu tenho a honra de apresentar. Aliás, estava falando com ele aqui antes de começar, cara. Fiz faculdade em 2006, já estudava sobre esse cara, esse fenômeno. René Silva, jornalista, ativista, empresário e fundador do jornal Voz de Comunidades. É um prazer te receber aqui, meu camarada. Carioca como eu, a gente vai falar muito aqui sobre esse dia da favela, dia tão importante. Obrigado, viu, pela tua presença aqui, irmão. Obrigado a vocês pelo convite, fico honrado, né? Acho que o Dia da Favela é um dia não só de celebração, mas também da gente debater, de discutir, de levantar as nossas posições. Então, eu estou aqui para provocar também, participar desse papo. Aliás, quem diria que um dia a gente ia vir comemorar o dia da favela, né, Renê? Wesley e Thaís, quem diria que um dia a gente ia normalizar isso, né, Renê? Exatamente. Quem diria um lugar que, na verdade, por muito tempo as pessoas tinham até receio de falar seu endereço, né? Você dava o CEP do vizinho, o CEP do amigo para poder conseguir um emprego, porque tinha dificuldade quando falava, eu sou da favela, eu sou do morro, sou da comunidade. Aí foram criando outros nomes ali para tentar mudar essa história, mas hoje a gente fala com muito orgulho, eu sou cria de favela. É Eu sou isso. cria de favela. Eu também sou cria de favela. Ah, eu sou do asfalto. Olha aqui, eu queria só que vocês se apresentassem rapidamente aqui. Lógico que a gente fez aqui uma bio super curtinha, mas vocês têm muita história para contar. Começar com o Renê, então, contar um pouquinho, Renê, um pouquinho da tua história, como é que você começou. Falei aqui, rapaz, 2006, 2007, já estudava sobre a tua vida, cara, fenômeno de jornalismo, comunicador nato. Fala um pouquinho da tua vida. Bom, minha história ela começa quando eu tinha 11 anos de idade, né? Eu estudava numa escola pública, ali no redores ali do Complexo do Alemão. E nessa escola pública existia um projeto criado pelo Grêmio Estudantil, que era o jornal e a rádio da escola. E a partir daí eu comecei a desenvolver um interesse muito grande de fazer parte daquele projeto. Mas eu era muito novo, eu tinha 11 anos de idade. E aí eu tentava, pedia, aquela coisa de sendo chato mesmo, pedindo. Até que em determinado momento os diretores, professores, alunos que faziam parte do Grêmio falaram, tá bom, vem participar. E aí eu fui. Nesse momento, quando eu resolvo participar do Jornal da Escola e consigo essa vaga ali, eu comecei a criar um senso crítico, observando muitas coisas que aconteciam dentro da comunidade e que ninguém me falava sobre, né? Quando eu abria os jornais da grande mídia, ligava a televisão, ligava o rádio, eu nunca via a favela sendo representada, eu nunca via a favela sendo mostrada de maneira positiva. O que está acontecendo ali dentro da favela? O que tem de bom ali? Sempre eram as mesmas pautas. Tráfico de drogas, mortes, né, violência. Invasão policial, era invasão, sempre... operação policial. Sempre eram essas mesmas pautas que a gente via nas mídias tradicionais. Então eu falei, eu quero mostrar uma outra favela, uma outra realidade. Mostrar o que tem aqui de problemas sociais que ninguém está falando sobre, que a gente vive no dia a dia. E também
que projetos sociais, que iniciativas culturais, de educação, de esporte existe aqui dentro e que ninguém está falando sobre também. E aí foi quando eu falei para a diretora, eu falei, quero criar um jornal agora para dentro da minha comunidade. Eu tinha um jornal da escola, eu falei, eu quero fazer um para dentro. E aí a diretora deu todo o apoio e suporte, né? Porque nessa época, 2005, olha só, quanto tempo faz aí, né? 18 anos atrás. Não existia, eu não tinha condições de ter um computador. O computador nessa época era R$5.000. E R$5.000 nessa época era muito mais dinheiro do que é hoje em dia. Se hoje em dia 5.000 já é muito, naquela época era muito mais. Então era praticamente impossível ter um computador ali em casa. E aí eu usava o computador da escola. Eu ia sempre no horário oposto, eu estudava de tarde, eu ia mais cedo para a escola, ficava lá o dia inteiro na escola, usava a sala de informática, computador. Então meu primeiro acesso à tecnologia foi dentro da escola, que me possibilitou entrar nesse mundo virtual, entrar nesse mundo da comunicação e fazer o Voz acontecer. E aí surgiu o Voz das Comunidades. É Que história. incrível, Muito incrível. bom. E não canso de repetir, cara. Realmente, o curso que eu fiz de jornalismo já estudava sobre esse fenômeno que nascia ali no Complexo do Alemão e que a gente já falava um pouquinho sobre um pouquinho da tua história, as vozes de comunidade do René Silva também. O Parabéns. René foi um cara assim que abriu portas para muitos comunicadores de favela, assim. Inclusive para mim, né? Porque hoje eu tenho um jornal dentro do Juramento também, que nasceu a partir desse passo que o René deu para que as pessoas ouçam a favela, ouçam as vozes que estão lá dentro de fato, né? Numa época que não tinha rede social, né? Isso Você não aí. tinha rede social, não tinha Instagram. Hoje em dia você tem fala não sei o quê, fala não sei o quê, fala comunidade, fala todas as comunidades. Nasceu numa época que não tinha essa interatividade, né? E digital, né, cara? Então era no Exato. impresso, era no papel impresso e tal. E começou com papel e começou com aquela coisa assim, eu não tinha uma tiragem tão grande. Né? As primeiras edições eu me lembro que foram tipo 100 exemplares no máximo. E aí eu consegui entregar para 1, 2, 3 ruas ali ao redor e consegui atingir um público da comunidade. Com o passar do tempo, o jornal foi crescendo, foi ampliando, e aí a tecnologia foi avançando, e aí eu comecei a entrar também nesse meio da internet, enfim, aí comecei a amplificar essa voz das comunidades e inspirar, né, como você falou, Thaís, inspirar outras vozes de outras favelas para que as suas vozes possam cada vez mais ser ouvidas. Muito bom. E o Wesley, como é que começou a carreira de modelo? Fala um pouquinho pra gente como é que começou. Hoje eu desfilo, não. Desfilo pelas ruas de São João de Meriti. O meu rolê é bem semelhante, assim, ao início do René também. Eu tive um jornal na escola, mas o propósito era um pouco diferente, né? O trabalho do René era um trabalho super sério. E o meu jornal na escola se chamava Abrindo o Zíper. Ele tinha também, uma pegada mais cômica, tinha uma pegada bem cômica. Eu sempre acreditei no infotenimento, na coisa de ensinar divertindo, se divertir aprendendo, enfim, né? Então, o jornal da escola tinha essa pegada desde o início. Legal. E era legal porque a diretora do colégio era muito mal-humorada, ela era muito nervosa. E eu consegui, com aquele papinho, né, cria de São João, pelo amor de Deus. Quebrou na ideia. Cresci vendo meu pai negociando coisa na Feira da Pavona, irmão. Porque assim, eu falei que eu sou do asfalto, só que é o seguinte, né? A Baixada Fluminense é uma outra vivência. É um pouco diferente o perfil de quem mora no asfalto, na pista, na Baixada Fluminense. Que também tem favela. A gente vai falar disso também, das favelas da Baixada Fluminense. Algumas eu conheço bem e tal. Então, crescendo com essa vivência, papinho na diretora, ela passou a bancar o jornal do colégio. A primeira edição do jornal tinha um pôster desenhado dela, igual uma doida, e ela se amarrou, assim. Então, eu já comecei... Ela comprou o barulho. Entendeu? Então, eu tive esse apoio no colégio pra fazer meu primeiro projeto de comunicação. Só que, cara, é o rolê do pobre clássico, né? Você tem que pagar contas. Eu lembro que meu pai chegou a me botar numa oficina de mecânica pra poder ganhar dinheiro, aprender a mexer em carro e tal, carburador, que nem se usa mais nos carros, né? Verdade. Só que eu entrei pro mercado publicitário como diretor de arte. Em algum momento, ali por volta de 2006, eu criei o site da Baixada. Ele não é o maior portal, não é o mais e tal, só que eu gosto do posicionamento que o site da Baixada é o site mais legal sobre a Baixada Fluminense. Saca? A gente tem espaço para todas as vozes falarem, para todo mundo dialogar, a gente fala da cena cultural do território. Então, em 2006, começa com uma ansiedade que eu tinha de falar sobre esse lugar.
né? É um perfil muito diferente. Apesar de a Baixada Fluminense estar aqui do lado da capital carioca, a gente olha muito mais, talvez, para as comunidades do Rio e esquece de olhar para o que tem do outro lado da linha vermelha. Né? Então, assim, existe vida além do túnel Rebouças, sim, mas depois do túnel Rebouças ainda tem a Avenida Brasil, assim. Depois da Avenida Brasil tem mais coisa. E ainda é metrópole do Rio. E aí, com o tempo, o site da Baixada, ele me fez conhecer mais gente no território, entender que o território tem várias peculiaridades. A gente não é igual São Paulo, que muda o sotaque a cada rua, né? Vai mudando. Né? A cada bairro tem o próprio sotaque, né? O próprio idioma. E enquanto você pega imagens de ruas em Caxias, você vai achar que é Nova Iguaçu vai achar que é Caxias, né? Então, eu comecei a entender esse território de 4 ou 5 milhões de pessoas e comecei a visitar as cidades e entender um pouco mais É um país, a fundo. cara. População de um país, cara. É um Uruguai. Quando o ministro da Cultura na época, o Juca, ele veio na Baixada Fluminense, ele cravou essa frase. A Baixada Fluminense é um Uruguai dentro do Brasil, né? Tanto em termos de território, assim, de tamanho, quanto de pessoas, né? E aí eu me apaixonei. Quando o amor veio, meu amigo, aí... Te flechou legal. Pô, eu me apaixonei pelo território, eu comecei a entender que havia beleza na senhorinha da minha rua que ficava olhando os carros passando. Sacou? Eu entendi que havia beleza naquele churrasco que meu pai fazia no sábado de tarde, depois de arrumar a casa, porque foi a vida inteira fazendo pequenos reparos na casa. Sacou? Eu comecei a entender a beleza de coisas tão pequenas, que pra gente são tão fúteis, mas que a galera da Sul, por exemplo, não tem esse privilégio de dominar as técnicas de gambiarra que a gente tem desde o início. Sacou? E aí eu fui por esse caminho com o site da Baixada, por volta de 2013, conheci René me inspirou muito a criar o meu próprio rolê com o meu nome, com o meu corre, do meu jeito, já que o site da Baixada fala de Baixada Fluminense, eu, como Wesley Brasil, converso com Metrópole Carioca e Brasil também. O sobrenome é Brasil, né, cara? Então é da parte de mãe, é real, não é nome artístico. Não é nome artístico? É real. Entendeu? Então, tô aí, assim, já fiz algumas collabs com TV Globo, com Voz das Comunidades, né, com algumas rádios, eu ocupo alguns espaços midiáticos e hoje eu vim ocupar essa mesa aqui junto com os meus amigos. Muito bom. Arrasou. Nossos convidados arrasam, né, Thaís? Aliás, eu queria perguntar para vocês, historicamente, queria até que vocês explicassem, por que é comemorado no dia 4, né? Tem um motivo, né, do dia 4 de novembro, a gente enaltecer esse dia da favela. Eu estava vendo aqui na pauta... Deixa eu só abrir um Google aqui rapidinho. A data comemorada aqui justamente nesse dia, porque 4 de novembro de 1900, um documento oficializado foi emitido se referindo ao nome favela aos moradores do atual Morro da Providência, localizado na central do Rio. E você imagina, hoje a gente está lutando para... Que vem de um processo, né, de abolição, né? E literalmente de abolição. Literalmente. Então, assim, você pega aquelas pessoas, você joga num lugar, fala assim, sobrevivam aí agora, façam o corre de vocês. E se a gente for parar para pensar nisso, assim, quando chega a partir de hoje, esse espaço aqui onde estão essas pessoas, né, ex-escravizados, enfim, que continuaram no processo de escravidão, você pensa que a gente vive ainda isso muito dentro das favelas, né? É muito interessante porque o Morro da Providência, né, que é considerada a primeira favela do país, ela fica bem nessa região da zona portuária, que era por onde chegavam as pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, né? Por onde chegavam todos esses navios, né? Você tem ali a zona do Porto, você tem o Cais do Valongo, você tem toda essa região da Pequena África ali, que é justamente aquela primeira favela, né, do Morro da Providência, que se dá o nome, né, da favela. Então, acho que quando a gente conta essa história e vê assim, da origem, né, acho que mostra muito a luta atual das favelas nos dias de hoje. Sim. Né? Tem todo um simbolismo também com a nossa realidade atual. atual. Essa é a parte da cidade, né? Porque quando você coloca isso dentro de uma caixa, ó, isso aqui não é cidade, isso aqui é favela. Mas, assim, favela não é cidade, favela não é está dentro, está inserido dentro do processo. Exatamente. Né? Exato. Então, assim, favela é cidade. Favela é cidade, favela é território, favela está construindo muita coisa. E a favela que faz a cidade acontecer, né? Exatamente. A favela que constrói a cidade, a favela faz a cidade acontecer,
faz esse movimento todo, né? A gente viu isso muito durante o período da pandemia, né? Que sem a favela a cidade não funciona. Todas as outras coisas não funcionam. Não funciona no metrô, não funciona o ônibus, não funciona o trem, não funciona os prédios da cidade, não funciona a casa da madame na Zona Sul, não funciona nada na cidade, não funciona o país. Então a favela é que faz o país sobreviver, é o que faz a cidade acontecer. Nesse sentido, vale a pena, por exemplo, o dado de quantas pessoas o trem transporta por dia. O trem e o metrô, todo dia, ele transporta um carnaval da cidade do Rio de Janeiro por dia. A gente está falando de uma mão de obra que está vindo de Zona Norte, Baixada Fluminense, que sem ela a cidade não gira. Ó, pra gente pegar aqui um pouco de geografia, quem conhece um pouquinho o mapa do Rio de Janeiro vai se ligar. A gente tem uma cidade do Rio de Janeiro onde o centro não é no centro. O centro não é no centro da cidade. O centro é no canto. Geograficamente falando. Geograficamente falando. Esse canto faz com que o cara que mora em Marechal Hermes já passe um perrengue para chegar aqui. Mas eu vou defender o cara de Nova Iguaçu. Ou melhor, o de Japeri. Japeri é uma cidade lá na ponta. O morador de Japeri é o cara que mais demora hoje para chegar no trabalho. Por quê? Ele trabalha aqui. Fazendo o quê? Servindo a esses senhores de engenho, por assim dizer, né? Fazendo essa cidade funcionar. E é uma mão de obra que usa trem, que usa metrô e que faz uma viagem, que eu andei lendo umas paradas assim que diziam que uma viagem de 2 horas não deve ser feita de pé. Imagina como é que é a qualidade de vida de um cara que ele passa 4 horas do dia no transporte público. Para ir e voltar para o Que trabalho. educação ele vai dar para os filhos, que atenção ele vai dar para a esposa, que tempo ele vai tirar para ele, como ele vai estudar para melhorar. Então existe hoje essa manutenção da pobreza através da geografia da cidade, onde cidades como Japeri não conseguem ter essa independência suficiente para não depender do Rio. E é meio triste, porque é como se a gente fosse só uma capa de gordura desse filé. Caraca, textão, essa vai dar corte, hein? E você falou também, Wesley, hoje a gente estava trocando, né, antes de começar, sobre o preço para se transitar na cidade, né? Como hoje, para o morador da Baixada Fluminense, é muito mais caro sair da Baixada de trem do que se você for, por exemplo, dividir um Uber com um amigo, sabe? A gente fez uma análise no site da Baixada, quando a Supervia anunciou... Desculpa, Supervia. Não peço desculpa a Supervia. Não tem como pedir desculpa a Supervia. Mas, assim, a gente fez um cálculo de quanto custa, na época que anunciaram o aumento, né, da passagem. Para um cara que mora ali perto do centro de Duque de Caxias, ia sair mais barato ele rachar Uber todo dia, na ida e na volta com os colegas de trabalho, do que pegar o trem. E aí, com esse raciocínio, né, o próprio transporte público incentiva ao uso do carro. Exatamente. Incentiva para que tenha mais carro na rua. Porque Poluente. Exatamente. E aí o trânsito surreal. Em uma cidade que não é projetada para esses carros estarem na rua. Exato. Porque as nossas vias não são projetadas para isso. Exato. Elas são projetadas para que transportes públicos circulem e circulem mais, porque a capacidade é muito maior de ter gente dentro desse transporte. Então você coloca 30 carros, cabem o quê? 4, 5 pessoas para 3 ônibus. Aí essa ideia, assim, é pura matemática. O que eu vou pagar? Por que eu vou pagar, sei lá, R$7 no trem se eu posso rachar com os amigos uns 6,50 ou 5, ou 7 mesmo? Vou jogar pra cima, 8, pra ir sentado no ar-condicionado no Uber. No conforto. No conforto. Se a outra opção é ir em pé, apertado no meio das pessoas, pra chegar mal-humorado, e aí eu volto àquela matemática que eu fiz do cara de Sem Japeri. contar, de repente, o carro te pegando na porta de casa, você, de repente, tem que andar um bocadão para chegar na estação, né? Mais perto da tua casa e não te é... deixando no local, exatamente onde você quer. Você não precisa parar, por exemplo, para fazer baldeação, para pegar um outro, porque você já pega o trem lotado, e você vai pegar o metrô lotado, que já vem lotado lá da Pavuna, né? Que já sai Renan lotado. falou, o próprio transporte público te incentiva a usar o teu carro. É uma coisa realmente não... Queria perguntar para vocês o que mudou, cara, assim. Ele começou muito jovem, 2005, o Wesley um pouquinho mais tarde, mas muita coisa mudou nesses 10 anos. Com 26 anos, irmão. Digo assim, no teu trabalho, na tua comunicação, como profissional, o que você acha que... Como é que mudou a tua vida ao longo desses anos aí? Forma de comunicar...
quando eu olho para esses 18 anos, né, de trabalho com voz das comunidades, eu vejo que tem um avanço muito interessante, assim. A maneira como a mídia, as grandes mídias, os grandes veículos hoje tratam a favela, mostram a favela, é muito diferente daquela época lá atrás. E muito foi de construção de movimentos de comunicação de favela, né? Seja o Voz das Comunidades, o Fala Roça da Rocinha, o Maré de Notícias da Maré, CDD Acontece, né? O site da Baixada. Nossas articulações vindo de movimentos de dentro da favela para dentro dessas redações de jornais, redações de revistas, de televisão e tudo mais, levando nossos posicionamentos, que a gente não aceitava ser tratado dessa maneira, não aceitava que a favela seja mostrada somente através dessa ótica, desse olhar, que na maioria das vezes é o olhar criminoso, o olhar da violência, o olhar de drogas. E favela não é isso. Favela é muito além disso tudo. A gente tem muitos projetos sociais, culturais, a gente tem iniciativas importantíssimas que acontecem ali dentro, de inovação, de tecnologia, e ninguém está falando sobre. De circulação de dinheiro, né, Exatamente, cara? a economia da favela, né? Tem os dados do Data Favela, super recomendo, inclusive, o livro da CUFA, Um País Chamado Favela, o Celso Ataíde escreveu junto com o Renato Meirelles, com os dados, né, do Data Favela, mostrando qual é hoje o consumo da favela no Brasil de modo geral, né? E o que a favela quer consumir? Como que a favela quer consumir, né? Qual o desejo de consumo das pessoas da favela? Às vezes as pessoas não estão sonhando nem com a casa própria porque ainda está difícil de alcançar, mas estão sonhando já de ter a televisão. Eu não vou conseguir ter a casa agora, mas eu quero ter uma televisão de última geração, eu quero ter um celular, eu quero... Então, assim, qual é a tendência? O que está acontecendo? Então, eu super recomendo esse livro, inclusive, para todo mundo aí, Um País Chamado Favela, do Celso Ataíde e Renato Meirelles, no qual a gente tem muitos dados, muitas informações falando sobre a realidade da favela e que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Inclusive marcas desconhecem. Então, acho que quando se tem acesso a essas informações, muitas empresas, inclusive, podem encontrar ali oportunidades de ativação de marca, né? De marketing, de como elas conseguem falar com esse público, que é o seu público consumidor final também. Eu tava aqui... Eu gosto muito de filme, Renê e Wesley, Thaís. Eu gosto muito de filme, eu acho que a arte consegue me atingir de certa forma. O Renê deu a dica do livro, assim, eu gosto muito de ver filme, séries. Renê tá falando da importância da mídia, né? Hoje em dia você vê programa de TV que sobe o morro para fazer uma gravação de um samba, num sábado, novela passada com o contexto da realidade da comunidade. Como é que vocês veem o filme, assim? 2 filmes brasileiros, assim, que são muito famosos internacionalmente, que é o Cidade de Deus e o Tropa de Elite, por exemplo, que falam o Tropa de Elite até um pouco mais caricato com a questão da violência, da operação policial, mas a Cidade de Deus com aquele contexto histórico de construção. Como é que vocês enxergam esse impacto do cinema também pela ótica da comunidade, Wesley? Eu acho que esses 2 exemplos são muito bons, inclusive, para corroborar isso que o Renê falou. Assim, são filmes que têm um roteiro ótimo, assim, cinematograficamente falando. São espetaculares, assim. Quem acha esses filmes ruins, de forma geral, é maluco, né? Mas são bons exemplos desse recorte da violência. É a favela e o subúrbio vendendo violência, né? Principalmente no caso da... Eu perguntei justamente por isso, entendeu? Porque de fato, parece que se ganha dinheiro vendendo violência, pois entendeu? Então eu tô, sabe, como é que é aquela fala do Leandro Firmino, né, do Zé Pequeno, né, tem falas clássicas que estão diretamente associadas à violência que entraram para a cultura brasileira. Entrar no vocabulário do brasileiro de uma forma. Assim, e, cara, a gente que é carioca, o carioca é um meme constante, né, cara? A gente é fábrica de meme, uma conversa nossa rende meme pro Brasil inteiro a qualquer momento. Né? Esses 2 filmes são bons exemplos disso mesmo. Eu, particularmente, para mim, na minha experiência bem pessoal, ainda não está chegando esse conteúdo de favela, conteúdo de subúrbio, sem esse recorte de violência. Não estou dizendo que não existe, muito porque estereotipado, né? já tem muita coisa boa já, mas eu ainda não chegou para mim. Não estou dizendo que não tem. Mas acho que é um dado importante, já que eu sou um cara antenado, não tá chegando para mim, o que tá acontecendo? Se para você que busca, que corre atrás, não tá... Exato, então, não tô dizendo que não tem, isso é muito importante reforçar, né, mas para mim não... E aí, assim, sei lá, Renê talvez por ser um cara
né, à frente do tempo e tal, deve ter mais contato com essas paradas. Eu não assisti ainda. Aquela sintonia do Netflix, por exemplo, é boa, né? Eu ainda não assisti, mas não chegou pra mim. Condzilla ali. Não me pegou ainda. Cara, aí é uma realidade das favelas de São Paulo, né? Que é bem específica, que é muito diferente da realidade das favelas do Rio. Mas eu acho que tem alguns exemplos, por exemplo, que eu queria trazer aqui, o 5 Vezes Favela, né? Dirigido pelo Rodrigo Filha, que inclusive é diretor geral aqui do Bom Dia Favela, um programa que a Band transmite diariamente aqui, né? Uma ótima referência para a gente falar sobre como as grandes emissoras de televisão, como elas podem usar o seu espaço para falar sobre a realidade da favela de uma maneira positiva, sem ser essa maneira estereotipada, sem ser essa maneira negativa, de violência, né? Acho que é um ótimo exemplo, o Bom Dia Favela, que passa aqui na Band diariamente. E quando a gente tem um filme, né, o 5 Vezes Favela, que mostra a realidade da favela sem essa parte violenta, uma forma engraçada, carismática, né? É muito interessante. E um outro exemplo tem a Sintonia, né? E tem essas séries. Mas eu acho que quando você fala do filme do Tropa de Elite, especificamente, e do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, das séries, de tudo que foi feito ali, As variações. nessas variações, exatamente. Quando você fala disso tudo, eu acho que assim abre um debate. Eu acho que é importante ter esse tipo de filme, esse tipo de mensagem sendo passada para a sociedade como um todo, porque abre um debate. Então, assim, quando você olha pro Tropa de Elite de lá 10, 15 anos atrás, você se vê hoje ainda no Rio de Janeiro, você ainda vê muitas coisas que naquela época eram debatidas, que já eram coisas antigas e que hoje ainda continuam atuais. Não mudaram, né, Que não cara? mudaram, que se perpetuaram por muito tempo, passaram de gerações. E eu acho, inclusive, que se perde muitas oportunidades, agora trazendo aqui para um lado político, se perde muitas oportunidades de mudança do território, de mudança do Rio de Janeiro, né? Eu tenho um exemplo aqui, que é como que a gente vai fazer um Reage Rio, como que a gente vai construir o Rio de Janeiro sem uma pluralidade, sem uma inclusão, sem uma diversidade, porque não tem como falar de Rio de Janeiro, como que Rio é esse que reage, que Rio é esse que a gente está falando, se não tiver a inclusão da favela, de pessoas pretas, das mulheres da favela que fazem essa cidade acontecer, que faz isso tudo acontecer. Então, eu acho que é de extrema importância que a gente traga esse debate mais para dentro da favela, mais profundo, mas que inclua toda a parte da sociedade como um todo, e que a gente possa levar as nossas referências, a gente possa levar a nossa convivência, o nosso dia a dia e amplificar esses debates. Acho que esses filmes, essas séries, tudo que hoje acontece, né, ainda passa a realidade da favela de forma estereotipada, são importantes também, tem o seu papel para o debate, para a gente abrir esse debate, para quem nunca foi numa favela, saber também como é uma parte da realidade, né, entender o que está acontecendo ali dentro, mas também abre esse debate, que a favela não é só isso, a favela é muito além disso. Tem cultura, tem diversidade, tem gastronomia, tem culinária, tem tudo ali dentro. Produção de música, jogadores de futebol, de tudo, artistas, muita gente saiu de lá. E pensando nisso, assim, René, como você enxerga nessa amplitude de narrativa, né, que a favela está trazendo, como você enxerga hoje, você começou, como a gente falou, não tinha rede social, a importância das redes nesse movimento, assim, para as favelas serem mais jogadas, né, amplificadas para frente, assim. Acho que o avanço da tecnologia nos trouxe a possibilidade de conectar cada vez mais as pessoas que vêm da favela. Então hoje eu tenho conexão com várias pessoas de favelas daqui do Rio que eu nunca tive a oportunidade ainda de ir, mas que mantém uma conexão há muito tempo. A gente já se viu, já se trombou, mas não necessariamente consegui ir nessas favelas, mas conheço a realidade da favela, acompanho através das redes sociais, porque hoje praticamente qualquer pessoa que mora na favela pode criar o seu próprio veículo de comunicação. Você pode ter a sua própria rádio, seu próprio jornal, você pode criar uma rádio online, você pode criar um jornal online, cria uma conta no Instagram, no TikTok, no Twitter, em qualquer plataforma que está disponível e de graça. E como que a gente consegue fazer com que essas redes sociais, né, consigam chegar nos próprios moradores?
Então, acho que quando a gente faz uma mídia hiperlocal, eu acredito muito na mídia hiperlocal, né, hipernotícia ali, dá aquela localização, porque a gente já acompanha pelos televisão, pelos jornais, pela rádio, o que está acontecendo na cidade como um todo, mas eu não sei o que está acontecendo no meu bairro, eu não sei o que está acontecendo no meu redor ali, né, o que está acontecendo. Então, acho que essas mídias hiperlocais são de extrema importância e as redes sociais fizeram, né, um avanço muito grande, porque antes, você imagina, todo mundo criando um jornal de papel, todo mundo fazendo, ninguém teria condição de fazer hoje. Se todas as mídias sociais fossem de papel, não teria condições de manter um jornal mensal, diário, seja o que for, porque tem que ter recursos para manter tudo isso funcionando. Tem que ter computador, tem que ter gráfica, tem que ter impressão, isso, aquilo. Então, é custo e é muito caro, não é muito barato. Então, acho que a chegada das redes sociais, a tecnologia, o avanço, fez com que a gente possibilitasse de amplificar as nossas vozes. Conexões, né, também entre favela. Nós estivemos juntos no Festival de Juventudes, numa mesa, e assim, algo que aconteceu muito particular, né, saindo um pouco da Thaís Sesc. Assim que a gente saiu da mesa, eu recebi uma ligação de uma pessoa do Voz, falando: Thaís, está tendo um tiroteio no Juramento, morreu uma criança. Eu falei: não estou sabendo de nada disso. E aí uma amiga que estava lá com o grupo falou assim: não, aconteceu, e o irmão do menino que foi no grupo junto com a gente é a pessoa que morreu. Eu falei: gente, cara, assim, no meio do festival de juventudes, que a gente está falando de direitos, né, de ter o direito de permanecer vivo, você para assim, cara, um jovem acabou de ser assassinado na favela enquanto eu estava com 2 amigos ativistas, comunicadores, falando sobre isso. Então, assim, como essa conexão entre 2 veículos, né, puderam jogar essa mensagem, falou assim, ó, mais um dia de operação que não foi operação, mais um dia da favela sendo invadida no horário que a criança está indo para a escola, né, que os pais estão indo buscar, mais uma criança que morreu sem saber o porquê, que não olhou, sabe, não, morreu, acabou a vida, acabou a família, acabou tudo, e a gente... Tem um efeito borboleta nisso, né? Porque quando tem uma operação de grande porte na cidade do Rio de Janeiro, as comunidades na Baixada Fluminense ficam também polvorosas, né? Porque para onde esses criminosos vão se esconder? Para onde eles vão correr? Tem um divisor de águas enorme, que é 2016, em que eu lembro que eu podia chegar de madrugada em casa. Eu cresci brincando na rua. Minha rua não tem mais criança brincando, assim. Eu já não vejo mais criança brincando no asfalto lá na minha área e tal, né? As coisas mudaram. Então, por exemplo, muito se fala sobre os grupos de extermínio, Baixada Fluminense, nos 70, 80, né? Tem até uma música do Bezerra da Silva que ele fala, você precisa conhecer a minha jurisdição, um lugar que ocupa o meu coração. Mas dizem que o lugar é violento e tal, dizem que é barra pesada, mas isso tudo é intriga da oposição. Porque, na verdade, não era essa violência que se vendia. Nos grupos de extermínio, tem todo um rolê bem mais profundo aí pra gente conversar. Só que de 16 pra cá, as coisas mudaram. A gente passou a experienciar uma violência de disputa de território que não existia. Eu passei a escutar uma coisa de dentro da minha casa que eu nunca tinha ouvido, eu não cresci ouvindo, que era o barulho do tiro. Eu nunca escutei um tiro na minha infância. E aí, depois já de um pouquinho mais velho, um pouquinho só, aí eu passei a ouvir. Então, tem um efeito borboleta. O que acontece na favela do Rio repercute na metrópole carioca. É importante a gente pensar metrópole. São Gonçalo também, Niterói, Japeri, Seropédica, São João de Meriti, Nilópolis, né? Agora, voltando um pouquinho naquele papo das coisas legais de favela, acho que é legal a gente mencionar que a gente contribui com, tanto eu quanto o Voz, o Renê, a gente contribui com uma iniciativa da TV Globo, que é o Comunidade RJ, que tenta resgatar essas histórias legais de território, de falar de cultura. Eu apresentei uma reportagem, cara, muito legal, contando a história da Praça Gil, que é a praça do meu bairro, onde eu aprendi a andar de bicicleta. É uma praça que impacta a vida de milhares de pessoas. É tipo um morador que apresenta, o próprio morador apresenta, né? Eu e o seu Edivaldo, até hoje Relíquia. acho que esse era o Relíquia. Paulo, o Wesley
produzido muitos conteúdos para a Baixada Fluminense, para o Sesc também. É mesmo, cara? Tem Fala feito pra gente aí muitas disso. coisas legais. Pois é, eu sou, assim, agora eu vou me apresentar de verdade, né? Eu sou de Ele não é São João. modelo, ele não é Ah, modelo. não sou modelo. Ah, não. Eu sou de São João de Meriti. E o meritiense talvez mais famoso do Brasil é o Paulinho Gogó. Irmão, eu sou da terra do Paulinho Gogó. Eu cresci andando de bicicleta ali pela área da Venda Velha. Então, literalmente, eu sou da terra de que quem não tem dinheiro conta história. Literalmente. É literal. Então, Gostei desse eu literal. literalmente ganho dinheiro pra contar história hoje em dia. Eu faço trabalhos com algumas marcas e tal. E o meu trabalho é contar história. Estão gostando, então beleza, vamos continuar, sabe? E aí eu tenho resgatado algumas histórias de território, lugares. Recentemente eu fiz um vídeo. E assim, não só com o Sesc, mas eu também faço de forma independente. Tem meu parceirão BH, alô BH, você é o cara. BH Drone. Ele transforma um iPhone num drone, cara. BH é incrível. E aí ele. Gambiarra, né? Porra, demais. O cara é de Coelho da Rocha, É irmão. inato, Pô, já nasce com dom Coelho da pra... Rocha é muito bravo, tem que conhecer Coelho da Rocha. Terra que o João Cândido escolheu pra morar, inclusive, né? História. Aí o BH ele sai comigo, a gente pega o meu carrinho lá. E aí, assim, tem alguma marca apoiando a gente? Normalmente o Sesc, que mais apoia a gente. Pô, que legal, cara. E aí, hoje não tem marca, então vamos assim mesmo. Recentemente a gente contou a história do sítio, o sítio Carioca, que tem uma ligação com o Arco do Teles. Arco do Teles é um lugar famoso no centro do Rio. Sim, Esse turístico, Teles, né? Exato. O Teles é sim de Vilar dos Teles, família Teles. A gente conta umas historinhas legais e tal. Porque, mano, é uma forma de preservar a memória da comunidade, né? Também, né? Sim. De vocês. E nativos. encontrar o orgulho, né? A gente fez agora recente um Reels junto com o Sesc, foi a unidade de São João, aniversário de São João de Meriti e Nilópolis. As duas cidades se emanciparam no mesmo dia. E a gente vai brincando com qual lugar tem, assim, em São João tem isso, em Nilópolis tem isso, né? Aí eu brinco aqui, quem nunca gastou um dinheiro na Rua da Matriz, em São João. Muito legal. E Nilópolis tem o Parque do Jericinó, muito mais legal do que a Quinta da Boa Vista. Desculpa, eu sou bairrista. Muito legal, muito legal. Eu queria perguntar pro Renê se ele estava falando de tecnologia, dessa mudança, se foi essa tecnologia, meu irmão, que te aproximou de Xuxa. Quero saber como é que foi isso aí que você levou, ninguém mais, ninguém menos do que Xuxa, meu amigo. Como é que foi esse papo, essa aproximação? Foi via Instagram? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Cara, isso é São algo... baixinhos. dos baixinhos e dos altinhos. Altinhos também. Não, isso é muito engraçado, porque eu me aproximei da Xuxa no ano passado, durante o período da eleição, que a gente sofreu muita fake news, desinformação, e aí a gente tinha um boné, né, do CPX, que é um boné do território do Complexo do Alemão, e aí, com vítimas de tantas fake news, esse boné, a Xuxa falou, eu quero usar esse boné também, eu quero botar ele nas minhas redes sociais, quero tirar uma foto. E aí ela tirou uma foto, falou, gente, CPX significa complexo, é a abreviação de Complexo do Alemão, ponto. E aí, enfim, daí a gente começou a amizade, e aí nos falamos durante todo esse período, fomos conversando, e quando foi em maio, mais ou menos, desse ano, ela falou, Renê, eu quero muito ir no Complexo do Alemão, quero conhecer, vocês vêm falando comigo já há muito tempo para eu ir lá visitar, e agora acho que chegou o melhor momento. No final do ano, em outubro, eu vou lançar um filme, que é um filme infantil, é um filme que eu sou uma fada, que eu vou brincar com as crianças e tudo mais. Então vamos fazer uma sessão de cinema, que é um presente para a criançada, vamos fazer uma sessão de cinema exibindo esse filme lá dentro. Aí eu falei, fechado. E aí foi aproximando, e aí agora, há pouco, no dia 21 de outubro, aconteceu esse grande momento, foi num sábado de muita diversão. A gente faz todo ano pintando o set no Alemão, que a criançada gosta de pintar o set, né, literalmente. E aí a gente fez uma sessão de cinema e assim foi uma emoção muito grande, primeiro porque tinham muitos fãs da Xuxa, assim, adultos, dos pais, das crianças, né? Então teve uma emoção assim múltipla, não só dos baixinhos, das crianças atuais. E ao mesmo tempo também, um outro fato muito curioso, porque quando a gente anunciou, muita gente falou assim, mas os adultos que são os fãs da Xuxa, não as crianças. E as crianças choravam, as crianças ficaram loucas, eufóricas, gritavam, né? As crianças fizeram uma festa gigantesca. Então, assim, pelas imagens, né, que estão nas redes sociais, as pessoas conseguem ver
a emoção das crianças, assim, quando ela pega a menina no colo, a menina começa a chorar, quando ela vai lá na vacinação. Então, toda essa ação foi muito importante, principalmente para a gente passar essa mensagem de que criança na favela é para brincar, criança é para se divertir, criança é para participar desse momento de pedagógico, de educação, de educacional, esportivo, e não, né, como a gente tem, infelizmente, noticiado em vários momentos do Voz de Comunidade, como o próprio levantamento do Fogo Cruzado mostrou que esse ano mais de 60 crianças já foram baleadas, né, não necessariamente morreram, mas que foram baleadas aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem muitos dados de crianças que estão sendo vítimas da violência e a gente precisa levar diversão para essa criançada. E aí a Xuxa juntou, uniu essas forças aí e fizemos uma festa gigantesca. Tenho certeza que esse estúdio inteiro aqui hoje, Thaís, em algum momento da vida foi atingido por uma música, um clipe, um filme, alguma coisa de Xuxa. Festa parabéns. de aniversário, parabéns nosso, é da Xuxa. Um filme que a gente, meu irmão, é impressionante. Realmente a força que a artista tem de somar. Helena, você tem noção, cara, assim, sem vaidade, sem moral, mas você tem noção, cara, da tua importância para a tua comunidade, assim, cara, que passa, assim, da geração que você, assim, dos amigos que, enfim, foram nascidos e criados com você, tem noção da tua importância, da tua força para a comunidade, como você leva holofote, mas um holofote, assim, positivo, de você realmente ver o outro lado da moeda, de não ser só violência. Tu tem, já, assim, eu não sei nem se eu consegui construir a pergunta, mas eu queria saber se você tem noção dessa tua importância para a tua comunidade, cara. Cara, acho que assim, noção, a gente tem um pouquinho ali, né, pelo reconhecimento, né, que acaba acontecendo dentro e fora da comunidade, mas eu acho que a minha principal missão ali dentro da comunidade, e que eu tenho conseguido cumprir de uma certa forma, é levar esse lado positivo, é mostrar na mídia. Então, quando repercutiu na mídia, são em todos os jornais, em todos os lugares, Xuxa visitou o Complexo Alemão, a convite do Voz de Comunidades, a convite do jornal. Então, para mim, isso já foi um ganho, assim, gigantesco, sabe? Quando eu levei o Lula lá dentro, o presidente da República, lá para a comunidade, né? Quando eu levei o Diego Ribas, que estava se aposentando no Flamengo. Quando leva esses artistas, essa possibilidade de aproximar pessoas que, infelizmente, não teriam contato com seus ídolos, com essas pessoas, né? Como a Xuxa, por exemplo. Então, é uma emoção muito grande, né? Assim, mas quando você fala assim de noção, a gente tem um pouquinho de noção ali, mas não dá para entender real, assim, as dimensões de tudo que está acontecendo. E esse momento da Xuxa foi muito simbólico, eu acho, que para trazer um pouco dessa importância, dessa credibilidade que a gente vem construindo. Porque se você for parar para pensar, qual foi a última vez que a Xuxa foi numa favela? Ela foi na Vila Aliança ou Vila Kennedy, se não me engano. Zona Oeste. Zona Oeste, há mais de 10 anos atrás, né? Ainda estava no ar com o programa TV Xuxa. Ela fez um show na comunidade. Então, hoje, né, a gente conseguir fazer isso mostra uma força muito grande, uma credibilidade, e também possibilita uma coisa muito interessante, que depois da visita da Xuxa, eu já recebi várias ligações de artistas, jogadores, de pessoas interessadas em visitar a comunidade. Gabigol falou comigo, várias pessoas falando, não, quero lá, me leva lá, quero conhecer a comunidade. Então, acho que isso é importante, pra gente levar mais pessoas para tirar esse rótulo negativo que existe ainda das favelas. Thaís falou aqui no início do programa sobre essa construção de favela, de ser depósito de gente, né? Ficam lá os esquecidos e essas ações como essa da Xuxa, enfim, dão visibilidade. Queria saber do Wesley se ele já conseguiu algum artista, contato que você conseguiu levar para a Baixada, nessa pegada aí de artista-atleta. Como é que é esse teu contato com essa galera que nasce na Baixada e depois, como é que é essa tua... Tem um caso uma história muito gostosinha de contar, na real, que foi a vez que eu consegui levar o Xamã, cara, na Vila Operária, assim. A Vila Operária é uma favela em Duque de Caxias. Ela é a favela mais grafitada do Rio, mais bonita do Rio. E... Ficou um silêncio aqui, né? Não. Porque, para acreditar qual favela mais bonita. Não, mas real, assim, a Vila Operária é uma comunidade ali pertinho do 25 de agosto, em Duque de Caxias. Ela é totalmente grafitada, tem uma atividade anual, que é o Meeting of Favela.
Aí o Cajamém, o Carlos Bob me convidaram para contribuir em uma das edições, né, com ideias, com ajuda na produção, principalmente na comunicação. E aí eu tinha o contato com o Xamã. Teoricamente ainda tenho, nunca testei se o WhatsApp ainda é o mesmo. E aí eu falei com ele, né, porque ele cantava junto com o Estudante, né, e aí eu levei, cara, Xamã Estudante, assim, pra cantar. Eu tenho a blusa deles, aí eu lembro, e aí na época eles não eram tão famosos como hoje, né? Hoje o Xamã é um nome gigante e tal. E aí eu lembro que eu comprei a camisa do Xamã Estudante pra ajudar. Olha que doideira, Pra né? ajudar o cara. Pra né? ajudar, cara. Começando a carreira, né? E aí eles fizeram um show, foi lindo, comunidade lotada, maior galera e tal. Mas o meu trabalho, ele é um passo atrás, assim. Até porque René, ele é o concurso, assim. René realmente é o grande estouro que a gente tem no país. Não só no país, mas mundo, né? É um cara... Inspirou muita gente. É de né? nível internacional, né, René? Você não lembra disso, né? Ele se dá o trabalho de responder o WhatsApp de meros mortais, né? E também do Luciano Huck, do Lula. Apenas, né? É, Gabigol. Hoje a nossa conversa, enquanto ele não estava vendo, a gente estava se questionando se ele conhece ou não a Michelle Obama. E não Nesse era nível, brincadeira. nesse nível. Então, verdade. assim, Mas Nesse ele conhece nível. a Malala. E aí o É máximo nesse de nível. Tem o WhatsApp do irmão da Malala. aí, o máximo de onda que eu posso tirar é falar que o Emicida e o Xamã me seguem no Instagram. Quer dizer, no Twitter. No Instagram o Emicida não me segue, não. Já olhei. Ele não segue. Só no Mas Twitter. tá É só no bom, Twitter. assim, pô, o Emicida te segue. Ó, você que tá assistindo o Emicida te segue. Eu nem vi se ele ainda. Agora ele vai dar um follow. Vai ser um Ele follow, lembrou que segue, né? Mas eu junto com a minha turma lá no site da Baixada, ele, assim, é um pouco mais volátil. Assim, a gente sempre tem gente entrando e saindo do site. E aí teve um momento que a gente deu um passo importante, que foi quando a gente ajudou a defender o IFRJ de Belfor Roxo. Isso, assim, para mim, para nós, isso é equivalente a conseguir trazer essa visibilidade, esse peso de uma Xuxa na comunidade. Porque, assim, Belfor Roxo não pode ser mais uma fábrica de mão de obra pesada. O morador de Belfor Roxo tem que ter direito a trabalhar com a economia criativa. E aquela unidade do IFRJ de Belfor Roxo é uma unidade que tem curso de moda, cara. Então, assim, tem uma galera lá que tá aprendendo a modelar e é filho de pedreiro. Não tem nenhum problema em trabalhar com mão de obra pesada e tudo mais. Mas é importante que haja a possibilidade de escolher ou de pelo menos tentar viver de arte, de cultura, de economia criativa. E essa unidade foi atacada durante a pandemia porque a prefeitura queria construir um hospital. Quem é contra o hospital durante a pandemia? Ninguém. Só que o interesse não era de construir um hospital, era de se livrar daquele IFRJ. Porque era um lugar de construção de pensamento, né, de opinião e tudo mais. Então era um pouco problemático aquilo ali. Então o site da Baixada ajudou na defesa daquela unidade. A gente produziu conteúdo pra caramba para trazer visibilidade para aquela unidade de gente que não sabia que aquela unidade existia. A nossa matéria fez com que a TV Globo chegasse lá mais rápido para produzir um conteúdo de mais alcance, né? Então eu gosto de contar essas histórias, sabe? De momentos midiáticos, mediativistas que a gente atuou. Eu Legal. gosto de ouvir essas histórias também, que a gente vai pensando nesse processo das memórias, né, que esses territórios produzem. E eu queria saber de vocês, assim, também, sendo jovens, Obrigado. como vocês entendem esse processo de resgate de memória, de envelhecimento desses territórios e de apagamento das histórias? Como a gente pode, de repente, criar, né, estratégias para que esses locais se tornem grandes museus de memórias afetivas ou sociais, políticas, enfim. Excelente essa pergunta. Pergunta bonita, né? Dá vontade de, tipo, a pergunta ser a resposta. Né? Eu vim dar um nome, vocês estão pensando o quê? entregou tudo. Maravilhosa isso. Olha, quando eu olho pra favela, assim, de fato eu vejo como um museu, assim, com um retrato do Brasil. Porque na favela a gente tem de tudo, né? A gente consegue, inclusive, ter dentro da própria favela diferentes tipos de classe. Tem pessoas que têm um carro, tem pessoas que não têm um banheiro dentro de casa, né? Dentro do mesmo território, você tem pessoas que têm diferentes tipos de acesso, até mesmo educação. Tem pessoas, enfim, de vários lugares do país que chegaram até as favelas.
E aí, quando a gente pensa de que maneira que a gente está mostrando a realidade da favela, de que maneira a gente se vê ali dentro da favela, eu acho que a gente tem um papel crucial, um papel importantíssimo de, primeiro, mostrar esses pontos positivos ali dentro que existem, mas também de levantar as críticas sobre o que está acontecendo ali dentro da comunidade. Então, quando você tem uma operação policial, quando você tem, sei lá, um acontecimento que uma injustiça que está acontecendo com o povo da comunidade, que são as pessoas que mais sofrem com as injustiças e com as mazelas da sociedade, como que a gente consegue mostrar isso dentro do Voz? Como que a gente consegue contar essas histórias, essas memórias, né, sobre isso tudo que está acontecendo e deixar isso guardado, né, seja nas redes sociais ou num jornal impresso. O Voz, por exemplo, há 18 anos mantém a publicação do jornal impresso. O jornal impresso ainda ele acontece. Então, é uma forma de memorizar. Inclusive, as nossas edições, elas estão cadastradas não só em museus, mas também estão cadastradas em bibliotecas nacionais e internacionais para registro futuro. Daqui a pouco a gente morre, a gente vai embora, mas tem lá o registro de que existia um jornal dentro da favela, do Complexo Alemão, das comunidades, e de que se falava nesse jornal, como que ele era feito, de que maneira. Então a gente tem esse registro sendo feito para uma memória perpétua, e eu já escrevi, inclusive, um livro falando sobre isso, que se chama A Voz do Alemão. Eu escrevi junto com uma jornalista mineira, Sabrina Abreu. E nesse livro eu chamo A Voz do Alemão porque é justamente a voz dos moradores do Complexo Alemão e os diversos olhares, né? Esse livro foi publicado em 2014 e eu contei, há 9 anos atrás, histórias de pessoas de dentro do Complexo Alemão que ajudam a impulsionar a voz da comunidade. Porque as pessoas conhecem a minha história. Ah, o Renê, tal, né, midiático, tá ali, tá nos jornais, tá nisso. Mas quem são as outras pessoas de dentro do Complexo Alemão? Qual é essa rede que existe ali dentro, que tá conectada, mas que ninguém sabe quem são? Então eu conto isso através do livro, memoriza, eterniza essas histórias ali. Então eu contei desde a história da Lúcia Cabral, fundadora do Educap, lá do Complexo Alemão, até do policial da UPP, que não era da comunidade, mas que fazia um projeto de capoeira junto com as crianças da comunidade, logo ali naquele período inicial da UPP, da Polícia Pacificadora ali. Então, contando várias dessas histórias para eternizar isso tudo. Então, o Voz faz isso, a gente tem esse arquivo, essa memória, né, seja no jornal impresso, nas redes sociais, que acho que é a melhor maneira da gente guardar todas essas vivências que a gente está ali no dia a dia e por muitas das vezes acaba passando despercebido. Mas a gente tem, inclusive tem historiadores junto com a gente que ajudam a gente a contar essas histórias. E contar a partir da perspectiva da favela, né? Não vindo alguém de fora, assim, ei, tô aqui Nosso pra próprio falar, olhar, exatamente. tô aqui para contar a minha história, beleza que vocês estejam junto com a gente, mas a gente também quer contar. Não ter alguém contando, Não né? ter alguém contando pela gente, isso é Importante. importante. Não, inclusive, eu tenho histórias, assim, trazendo um pouco aqui pro lado do Sesc, eu tenho muitas histórias ali junto com o Sesc de Ramos, né, que é a unidade mais próxima ali do Complexo do Alemão, que é praticamente dentro do Complexo do Alemão, que é ali entre Morro da Baiana, Morro do Adeus, Morro do Alemão, é ali nessa redondeza. E o público maior frequentador ali acabou sendo as organizações do Complexo do Alemão, as pessoas. Eu me lembro indo... as primeiras vezes que eu fui ao teatro foi no Sesc, né, festa das crianças, aquelas festas todas, foi ali no Sesc, porque era o acesso que eu tinha ali mais próximo à cultura, entretenimento, à diversão, ainda criança, antes mesmo de ter o Voz, assim, eu criei o Voz com 11 anos, mas com 9, 10 anos de idade, o Sesc sempre foi esse canal ali de abrir a mente, né? Eu lembro que tinha a rádio do Sesc, que tinha a sala de informática já em 2004, 2013, já tinha esses acessos, e era um mundo, assim, que abria nossas mentes. E aí, com isso, eu fui participar, já com o jornal já acontecendo, eu fui participar ali do Redes Comunitárias, né, que era uma iniciativa muito interessante, é uma iniciativa muito interessante do Sesc, que já está completando aí 20 anos de atuação, que faz essa ponte, essa conexão, né? Para quem não conhece, Redes Comunitárias
é um encontro de lideranças de favelas, né? Então esse eu tinha não só pessoas do Complexo do Alemão, como de outros territórios ali, dos bairros adjacentes, Complexo da Penha, Complexo da Maré, e muita gente se conectava, e cada um falava o que eu tenho e o que eu posso oferecer. E eu falava, eu tenho um jornal, que eu posso oferecer um espaço de publicação. E aí eu me lembro, eu tenho muito essa memória, que eu me lembro e falei assim, eu preciso preciso de papel para imprimir o jornal. E aí teve uma pessoa que falou, eu tenho uma gráfica, eu tenho isso, eu posso ajudar. E as pessoas foram se conectando e foram ajudando. Então, o Sesc faz parte muito da minha vida ali nesse início do jornal, fazendo conexões. Eu conheci a Lúcia Cabral ali, a Marisa Nascimento, que é uma organização ali do Nascimento para o Bem, que surgiu no Morro do Adeus. Várias organizações, várias pessoas que hoje eu conheço e mantenho esse contato ali no território do Alemão, eu conheci na unidade do Sesc de Ramos, que foi através da Redes Comunitárias. E esse momento ali foi muito importante para minha vida, porque eu pude ter esse contato com o adulto. E era muito engraçado, porque eu, com 12, 13 anos de idade, tem vídeos, inclusive, nos canais do Sesc, eu com 11, 12 anos de idade, e todo mundo adulto, todo mundo muito mais velho, presidente de ONG, eu ali criança, falando, não, eu tenho um jornalzinho aqui, sei o quê, né, chegando ali todo humilde, não, eu tenho um jornalzinho, eu quero falar da comunidade, das coisas boas. Então isso foi muito interessante, que eu, de fato, abri muito a mente ali naquele momento. Não, e é bom ouvir o René falando sobre redes comunitárias, porque agora em novembro a gente vai ter o festival Sesc Mais Social, novas narrativas no Dia da Favela, né? Que tem exatamente essa pegada, que é de potencializar e juntar essas potências para dialogar a importância sociocultural, né, das favelas em diversos territórios. Isso. E Wesley, como memória, você enxerga, né? Esse resgate de memórias, assim? Assim, no meu território eu vejo algumas camadas, assim, que envolvem o trabalho de resgate de memória, porque a gente tem questão histórica mesmo, assim, tipo, formação do território, sei lá, exemplo, Vilar dos Teles, meu Vilar dos Teles. Era uma fazenda e tal, aí os brejos, aí foram transformando a fazenda em bairro, aí foi nascendo os bairros e tal. Então tem esse processo de formação de história para ser contado. A gente tá, sei lá, acho que é meio pesado dizer atrasado, mas a gente tem uma questão ali que as pessoas não têm esse conhecimento da própria história, dos próprios bairros, sabe? Porque a Baixada Fluminense tem esse perfilzão assim de ter tido fazendas que foram virando bairros e tudo é muito recente. É uma história pouco documentada. Então tem essa camada para ser colocada. A gente tem essas mudanças bruscas do território de alguns poucos anos para cá, né? Eu fui pesquisar agora recentemente sobre a inauguração da linha vermelha. Eu fui de bicicleta com meu pai. Brizola passando, cara, de carro aberto. Mó galera de bike. Aí eu falei, pô, foi uma parada com milhares de pessoas. Um negócio que é uma revolução na metrópole do Rio de Janeiro. Deve ter muita coisa. E eu fui procurar a inauguração, linha vermelha. Achei 3 fotos. 2 fotos. Então tem esse problema de história de território mesmo, assim, de formação dele, né? Isso sem falar dessas histórias das pessoas que ajudam a formar os lugares. Recente, né? Pois é. Então a gente tem um problema muito grande, assim, de encontrar esse acervo histórico de território. E para além da história recente e antiga, tem algumas camadas que envolvem o nosso território que precisam também de atenção. Por exemplo, perspectiva de vida. O favelado lá do Cantagalo, ele tem uma perspectiva muito diferente do favelado lá da Coreia ou da Chatuba de Mesquita. O cara da Chatuba de Mesquita, ele tá vivendo ali em Mesquita. A perspectiva de vida dele, máxima que ele vai ver, que ele vai perceber de riqueza, de potencial, é, sei lá, um vizinho que tem um T-Cross. Um vizinho não, alguém do bairro do lado, que tem um carro mais legalzinho. Já o cara lá do Cantagalo, ele sabe que aqueles ricos existem, sabe? Que existe o turismo. Até o acesso à praia também. O acesso à praia, o papo é outro, sabe? Então, ele consegue pelo menos saber que a riqueza existe ali e ela é alcançável. O cara da Chatuba de Mesquita, brother. Não tem noção da parada. Não tem, pô, já fui, cara, no Circo Chatuba. Entrei lá na Chatuba, tenso. O clima não é um clima
sabe? O entorno, o próprio bairro do entorno não é um bairro de riqueza. Se o Rio de Janeiro tem esse choque da pobreza e riqueza, na Baixada Fluminense você tem um gradiente. Então você é pobre e nem percebe que está em volta só de pobreza, sabe? E isso, para quem está trabalhando com história ou resgate de memória no território, também faz parte. Então tem muito trabalho para ser feito quando eu sou ter comunicação na Baixada Fluminense, sabe? E eu não dou conta de tudo isso. Eu estou espalhando alegria e sorrisos com o meu trabalho como modelo. Thaís, nosso papo tá bom, a gente tem que tá chegando no finalzinho. Poxa. Queria muito... Primeiro agradecer você. Que pena. Queria muito agradecer você por dividir a mesa aqui comigo, essa responsabilidade, receber esses 2 convidados ilustres aqui. Obrigado. Facilitou muito aqui para mim, teu conhecimento técnico. Obrigado mesmo, tá? Obrigada a você. E agradecer o Renê pela disponibilidade, obrigado. Inspiração, já te estudo há muito tempo, você é um fenômeno que colabora muito com a sociedade brasileira, internacional. Continue nessa toada aí que você vai ver. Obrigado, viu, Renan? Obrigado. Uma honra muito grande. Eu sou muito honrado de estar aqui com vocês, né? Trocar essa ideia aqui. O papo é Sesc, né? No podcast. Muito obrigado. E o Wesley, né? Conheci hoje, mas carismático. Já é um cara que eu quero seguir. Espero também que você continue esse teu caminho aí de luz, brincando, sempre animando todo mundo. Você me cativou o coração de Thaís, todo mundo aqui, o estúdio aqui. Continue essa pegada aí também, irmão. Parabéns. Obrigado, aí. Paulo. Valeu. Poxa, muito obrigado assim, pelo convite. Preciso agradecer não só a você aqui pelo convite, a Thaís. Tá do lado do Renê, para mim, é muito importante. Eu acho que quando a gente está do lado de pessoas, né, desse patamar que o Renê tem, isso também traz muita credibilidade para o nosso trabalho. Preciso agradecer pela existência do Sesc São João, do Sesc Caxias e do Sesc Nova Iguaçu. Hashtag Baixada em Foco. Baixada presente. Baixada também. em Foco, cara, é um projeto lindo. Eu preciso agradecer a existência deles. Obrigado por vocês existirem. É isso. Thaís, obrigado também. Também quero agradecer o convite, foi ótimo estar com 2 pessoas que eu tenho muita admiração. Conheço o Paulo hoje, mas Nem parece. nem parece, rolou né? aqui um Best negócio, né? friend já de infância. E a história do Wesley e do Renê continua sendo inspiração para mim, para minha trajetória, para o meu trabalho. E eu espero que a gente tenha muitos momentos ainda como esse aqui. É isso. Dia da Favela, dia 4 de novembro. Você acha que vai estar presente também, cobrindo todas as atividades que vão acontecer ao longo dessa data. Tem que pedir pro pessoal curtir, deixar o like, deixar os comentários, seguir, se inscrever no canal do Sesc, que tem muita novidade por vir. Valeu? Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, galera.